O empresário foi traído, e o idoso no armazém, quando a faxineira revelou o traidor. E se eu te dissesse que a pessoa que vai salvar a sua vida pode ser alguém por quem você passa todos os dias sem nem notar? Esta é a história real de um homem que perdeu tudo em uma noite e da senhora discreta que se tornou o seu milagre. Uma mulher que o mundo esqueceu, um homem orgulhoso demais para pedir ajuda e um momento impossível que mudou a vida dos dois para sempre. Fique comigo, porque ao final desta história, você nunca mais vai olhar para as pessoas ao seu redor da mesma forma. Você vai entender por que às vezes nossas maiores bênçãos vêm embrulhadas nos pacotes mais inesperados. E talvez você perceba que alguém na sua vida, neste exato momento, está esperando que você finalmente o veja. Esta é uma história sobre segundas chances, heróis anônimos e o tipo de amor que nos resgata quando já desistimos de nós mesmos. Deixe-me levar você de volta àquela noite na pequena vila de Portudá. Sabe, às vezes a vida tem um jeito de nos ensinar a humildade quando menos esperamos. Deixe-me contar sobre Seu Benedito, um homem que achava que tinha o mundo nas mãos. Seu Benedito era o tipo de pessoa que você via nas histórias antigas de bairros, bem-sucedido, confiante, o dono do armazém fiel, no coração de Porto da Esperança. Um negócio que ele construiu com as próprias mãos e o suor da família. Durante 50 anos, ele trabalhou dia e noite, sacrificando tudo por seu sonho. Seu escritório ficava nos fundos do armazém, com uma pequena janela de onde se podia ver a praça da vila, um mar de lembranças e possibilidades. Mas naquela noite em particular, todas aquelas lembranças pareciam estar zombando dele. Tudo começou às 9 da noite. Seu Benedito estava sozinho em seu pequeno escritório, preparando-se para o maior desafio de sua vida. Na manhã seguinte, ele deveria assinar a papelada para uma dívida impagável, que poderia forçá-lo a vender o armazém por uma ninharia, um G. Isso transformaria o Fiel numa filial fria e sem alma, acabando com a vida de muitos. Tudo pelo que ele havia trabalhado estava finalmente se desfazendo. Então, a notificação no pequeno rádio de pilha piscou apenas uma vez. Um aviso em vermelho apareceu na tela, depois outro e mais outro. Em poucos minutos, todas as telas do seu caixa piscavam com alertas, mensagens de erro, falhas no sistema de estoque, dados desaparecendo bem diante de seus olhos. O coração de Seu Benedito começou a disparar. Ele clicava freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. Mas era como assistir a um castelo de areia desabar em câmera lenta. Toda a rede do seu armazém estava caindo. Informações de clientes, registros financeiros, tudo o que tornava o Fiel valioso estava sumindo no ar. Alguém os havia atacado. Uma sabotagem tão sofisticada que seu jovem sobrinho, que entendia de computadores, não conseguiu impedir. Seu Benedito pegou o telefone e ligou para o sobrinho. Nenhuma resposta. Ele ligou para o gerente, caixa postal. Todos tinham ido para casa, completamente inconscientes de que o armazém estava morrendo. Ele bateu com o punho na mesa de madeira, sua respiração curta e ofegante. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou para si mesmo. Não agora. Não. Quando estou tão perto. Do lado de fora de suas janelas, Porto da Esperança brilhava tranquila. As pessoas estavam jantando, assistindo à novela, vivendo suas vidas. Elas não tinham ideia de que ali nos fundos do armazém, o mundo inteiro de um homem estava desmoronando. A vila não se importa. Seu Benedito pensou amargamente. Ela simplesmente continua em movimento, quer você esteja ganhando ou perdendo. Ele havia mandado sua equipe para casa horas antes. Não suportava ver o medo em seus olhos. Agora ele desejava que alguém, qualquer um, estivesse ali com ele. O silêncio naquele armazém enorme era sufocante. Apenas ele e as luzes piscando, mostrando tudo o que ele estava prestes a perder.
Foi quando ele ouviu passos no corredor lateral, passos lentos e firmes, seguidos pelo rangido suave das rodas de um carrinho pelo chão. Seu Benedito ergueu os olhos confuso. Quem poderia estar aqui a essa hora? Uma senhora apareceu em sua porta empurrando um carrinho de limpeza. Ela usava um avental simples, seu cabelo grisalho, preso em um coque. Parecia ter uns 70 e poucos anos, com olhos gentis que se arregalaram de surpresa ao vê-lo sentado ali no escuro, cercado por telas vermelhas piscando. "Ah, me desculpe, seu Benedito", disse ela suavemente, sua voz com um sotaque antigo. "Eu não sabia que ainda tinha alguém aqui. Posso voltar mais tarde?" Seu Benedito soltou uma risada amarga. "Não se preocupe, Dona Clarice. Você não está atrapalhando nada, a não ser eu assistindo minha vida desmoronar." Dona Clarice hesitou na porta. Ela olhou para ele, depois para as telas atrás dele, e sua expressão mudou de surpresa para preocupação. "O senhor está bem?" perguntou ela. "Bem?" Seu Benedito balançou a cabeça. "Meu armazém acaba de ser destruído. Tudo o que construí por 50 anos se foi. Então não, eu não estou bem." A maioria das pessoas teria pedido desculpas e ido embora, mas Dona Clarice não. Em vez disso, ela deu um pequeno passo à frente, seus olhos estudando as telas com mais atenção. "Isso parece sabotagem", disse ela em voz baixa. "E uma bem séria." Seu Benedito se virou para olhá-la, genuinamente chocado. "O que você disse?" "Os padrões na sua tela?" continuou ela apontando. "Isso não é uma falha aleatória. Alguém está dentro do seu sistema de pedidos, roubando e apagando tudo pelo caminho." "Como você sabe disso?" perguntou seu Benedito, levantando-se totalmente focado nela. Ela encontrou seus olhos com um olhar calmo e firme. "Porque eu costumava fazer esse tipo de trabalho, antes que a vida me levasse para outra direção." Seu Benedito encarou aquela senhora com um avental de limpeza, que lhe dizia coisas que seu próprio sobrinho, que era um especialista, não conseguia descobrir. Parecia impossível, até mesmo loucura, mas havia algo em sua voz, uma confiança silenciosa, que o fez querer acreditar nela. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Clarice", ela respondeu. "Clarice Mendes." Ele olhou para ela por um longo momento. Seus jovens tinham ido embora. Seus especialistas haviam falhado. Sua empresa estava morrendo, e ele não tinha mais nada a perder. Às vezes, meus amigos, o desespero nos torna dispostos a confiar nas pessoas mais improváveis. "Você pode me ajudar?" ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Clarice deixou seus materiais de limpeza de lado e entrou no escritório dele. "Posso tentar", disse ela simplesmente, "mas vou precisar de acesso aos seus registros mais antigos." Seu Benedito se afastou e gesticulou para o arquivo. "É todo seu." Quando Dona Clarice se sentou em sua mesa e seus dedos tocaram os velhos livros de registro, algo mudou naquele escritório. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas aquele momento, aquele encontro impossível entre um dono de armazém desesperado e uma faxineira com um passado oculto, estava prestes a mudar a vida de ambos para sempre. Porque às vezes, as pessoas que podem nos salvar não são aquelas que esperamos. São aquelas que estivemos ignorando o tempo todo. Deixe-me contar algo sobre o que seu Benedito ainda não sabia. 30 anos antes, ela era uma das melhores contadoras da região. Trabalhava para o próprio O Fiel e era a mente por trás de muitos dos sistemas manuais que ainda funcionavam no armazém. Era brilhante, respeitada e estava a caminho do topo. Mas então seu marido ficou doente. Alzheimer, agressivo e cruel. Dona Clarice largou tudo para cuidar dele, voltando para a pequena casa onde sua família poderia ajudar. Ela passou 10 anos vendo o homem que amava definhar, segurando sua mão durante os momentos de confusão, dormindo em cadeiras, rezando por milagres que nunca vieram. Quando ele faleceu, Dona Clarice ficou com uma montanha de dívidas e um currículo com uma lacuna enorme. O mundo dos negócios
avança rápido. 10 anos fora é como se fossem 30. As empresas queriam alguém atualizado, alguém sem bagagem. Então Dona Clarice aceitou o trabalho que pôde encontrar: limpar escritórios à noite. Um trabalho invisível para pessoas invisíveis. Mas o que aquelas empresas não entendiam era que só porque Dona Clarice estava empurrando um estregão, não significava que sua mente tinha esquecido como analisar números. Todas as noites, enquanto limpava aqueles corredores vazios do armazém, ela notava coisas: entregas erradas, padrões de compra incomuns, os valores dos estoques não batiam. Ela via todos os erros que poderiam destruir um negócio e não dizia nada porque ninguém pedia sua opinião. Ninguém as ia até esta noite, até seu Benedito, desesperado e sozinho, realmente olhar para ela e escutar. Agora, Dona Clarice estava sentada em sua mesa, seus dedos voando pelos velhos livros de registro e pelas novas planilhas, como se nunca tivesse parado de fazer aquele trabalho. Seu Benedito observava maravilhado, enquanto anotações e números estão completos e bem guardados. Sim, respondeu seu Benedito. São os originais. Por quê? Pela primeira vez desde o início do ataque, Dona Clarice sorriu. Esse é o seu milagre. Quem quer que tenha atacado você não tocou nos seus livros antigos. Isso significa que podemos reconstruir os dados e provar a fraude. A esperança brilhou no peito de seu Benedito. Um sentimento que ele pensava ter perdido para sempre. Você está falando sério? Nós podemos mesmo consertar isso? Podemos tentar, disse Dona Clarice. Mas eu preciso de acesso total sem restrições, e preciso que você confie em mim. Seu Benedito pegou a chave mestra do armazém, aquela que abria todos os armários e todos os registros antigos. Ele a entregou a ela sem hesitar. Você conseguiu. Não me faça me arrepender disso. Ela olhou para ele, e por um breve momento, ele viu algo brilhar em seus olhos. Não era arrogância, era algo mais forte, determinação. Não vou, ela prometeu. Mas quando isso funcionar, lembre-se de quem te ajudou esta noite. Eu vou, disse seu Benedito. E ele realmente quis dizer isso. Juntos, eles subiram as escadas rangentes até o pequeno arquivo do armazém, que seu Benedito chamava de o coração de o fiel. O ar ali era empoeirado, preenchido pelo cheiro de papel velho e luzes amareladas. Dona Clarice caminhava entre as altas prateleiras de documentos, como um cirurgião examinando um paciente. Nós vamos trazê-lo de volta à vida, disse ela. Mas preciso de tempo, talvez algumas noites. E preciso que você confie em mim completamente. Fechado, respondeu seu Benedito. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava no controle, e de alguma forma, isso parecia certo. Enquanto Dona Clarice trabalhava, seu Benedito a observava. Ela estava focada, incansável, completamente absorta no que estava fazendo. Cada anotação era deliberada, cada comparação intencional. Horas se passaram. Eles beberam café frio e um chá de ervas. Mal conversaram, mas havia algo reconfortante em não estar sozinho, em ter alguém lutando ao seu lado quando tudo parecia perdido. Por volta das 3 da manhã, algo mudou. Os alertas vermelhos nos monitores de caixa começaram a desaparecer. Um por um, os sistemas voltaram a ficar online. Arquivos que haviam sido deletados estavam reaparecendo. O caos estava se transformando em ordem. Espere, seu Benedito sussurrou, com medo de acreditar. Isso está mesmo acontecendo? Dona Clarice recostou-se na cadeira, exaustão e satisfação misturadas em seu rosto. Seu armazém está respirando de novo, seu Benedito. Só precisava de alguém que se recusasse a desistir dele. Seu Benedito sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ele não chorava. Ele nunca chorava. Mas naquele momento, o alívio o inundou com tanta força que ele não conseguiu evitar. Como posso te agradecer? Perguntou ele com a voz trêmula. Você não agradece, disse Dona Clarice suavemente.
Se apenas se lembra desse sentimento e talvez conserte o que está quebrado fora dos computadores também. Enquanto o amanhecer começava a surgir pelas pequenas janelas dos fundos, o sistema exibiu uma mensagem final: restauração concluída. Seu Benedito encarou aquelas palavras em silêncio. Seu armazém estava salvo. O negócio ainda poderia acontecer. Tudo pelo que ele havia trabalhado ainda era possível. Mas de alguma forma, não era mais isso o que mais importava. Nós estamos vivos. Estamos vivos de novo juntos. Quando seus funcionários e a comunidade começaram a chegar naquela manhã, encontraram algo estranho. Seu Benedito estava sentado nos fundos do armazém, com uma senhora em avental de limpeza, ambos bebendo café e sorrindo como velhos amigos cercados por telas brilhantes, mostrando um sistema que havia milagrosamente voltado dos mortos. Eles não sabiam que aquela mulher tinha acabado de salvar o armazém inteiro. Não sabiam que ela tinha mudado a vida do chefe deles para sempre. Eles apenas viam uma senhora e se perguntavam por que ela estava ali. Mas seu Benedito via de verdade, e ele estava prestes a garantir que todos os outros também a vissem. Porque às vezes, meus amigos, as pessoas mais extraordinárias são aquelas por quem passamos todos os dias sem notar. E é preciso quase perder tudo para finalmente abrirmos os olhos. Na manhã seguinte, seu Benedito convocou uma reunião com sua equipe e os membros mais antigos da comunidade. A sala dos fundos se encheu de vizinhos confusos, todos se perguntando por que haviam sido chamados com tanta urgência. Tinham ouvido rumores de que algo havia acontecido durante a noite, mas ninguém sabia da história completa. Seu Benedito ficou à frente da mesa, e ao seu lado estava Dona Clarice. Ela ainda usava seu avental simples, as mãos entrelaçadas nervosamente na frente do corpo. Dava para ver a incerteza em seus olhos. Ela não pertencia a salas como aquela e sabia disso. Quero apresentar alguém, começou seu Benedito, sua voz firme e forte. Esta é Dona Clarice Mendes. Ontem à noite, enquanto todos estavam em casa, nosso armazém foi atacado. Alguém tentou nos destruir por dentro, e esta mulher aqui, ela nos salvou. A sala ficou em silêncio. As pessoas se olharam confusas. Algumas olharam para Dona Clarice com ceticismo. Uma senhora salvou o armazém. Seu Manuel, o antigo gerente do Benedito, cruzou os braços. Ele era um homem grande, com uma camisa xadrez e uma expressão que dizia que não estava impressionado. Você está nos dizendo que a Dona Clarice consertou o que todo nosso sobrinho, que entende de computadores, não conseguiu? Seu Benedito não piscou. É exatamente isso que estou dizendo. E a partir de hoje, Dona Clarice vai liderar nossa nova divisão de segurança de dados e finanças. Ela se reporta diretamente a mim. Os murmúrios ao redor da mesa aumentaram. O rosto de seu Manuel ficou vermelho. Isso é loucura, Benedito. Você está colocando toda a segurança da nossa empresa nas mãos de alguém que nem conhecemos. Eu sei o que eu vi, respondeu seu Benedito firmemente. Eu sei que ela trabalhou a noite toda para salvar esta empresa, quando ninguém mais pôde. Isso é tudo o que eu preciso saber. A discussão está encerrada. Ele saiu antes que alguém pudesse argumentar mais, e Dona Clarice o seguiu de cabeça erguida. Apesar dos olhares hostis queimando em suas costas no corredor, seu Manuel os alcançou. Você está cometendo um erro enorme, disse ele em voz baixa e irritada. Você nem sabe nada sobre o histórico dela, suas credenciais. Nada. Isso pode nos destruir. Seu Benedito se virou lentamente. O que poderia nos destruir é não reconhecer um talento quando ele salva nossas vidas. Dona Clarice conquistou esta posição. Fim de papo. Ele se afastou, deixando seu Manuel parado ali com o maxilar cerrado, observando-os ir embora. Naquela tarde, Dona Clarice retornou ao armazém no Fiel, mas desta vez tudo era diferente. Ela tinha um novo crachá, novo acesso, um novo espaço nos fundos. Ao lado do escritório de seu Benedito. As mesmas pessoas que costumavam ignorá-la quando ela empurrava seu carrinho de limpeza, agora se afastavam quando ela passava pelo corredor.
Alguns acenavam com respeito, outros sussurravam pelas costas, mas Dona Clarice manteve a cabeça erguida. Ela sabia do que era capaz. Agora só precisava provar isso para todos os outros. Seu Benedito deu a ela espaço para trabalhar e ela trabalhou. Por semanas, Dona Clarice reconstruiu a segurança do armazém O Fiel, do zero. Implementou novas proteções, treinou uma pequena equipe de jovens leais e, aos poucos, ganhou o respeito daqueles dispostos a lhe dar uma chance. A recuperação do armazém virou notícia na pequena vila. Os clientes voltaram. O grande negócio estava de volta aos trilhos. Tudo parecia estar se encaixando, mas Dona Clarice não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Tarde da noite, enquanto revisava os registros do sistema, ela notou algo que fez seu sangue gelar. Atividade estranha. Padrões de acesso incomuns. Alguém ainda estava bisbilhotando a rede, testando as defesas, procurando por fraquezas. Alguém de dentro do armazém ainda estava trabalhando contra eles. Ela foi imediatamente ao escritório de seu Benedito. Ele estava lá até tarde, como de costume, revisando relatórios. Quando viu o rosto dela, soube que era sério. "O que houve?" perguntou ele. Dona Clarice fechou a porta atrás de si e abriu seu caderno. "Alguém dentro do O Fiel ainda está acessando nossos sistemas ilegalmente. Essas assinaturas correspondem ao ataque original. Quem quer que tenha tentado nos destruir da primeira vez ainda está aqui." A expressão de seu Benedito emburreceu. "Você está dizendo que temos um traidor?" "Ainda não posso provar", admitiu Dona Clarice. "Mas sim, e quem quer que seja, conhece nossos sistemas muito bem." Nos dias seguintes, Dona Clarice trabalhou em segredo, rastreando cada login suspeito, cada transferência de dados estranha. Ela montou sistemas de monitoramento que rastreavam a atividade sem alertar a pessoa por trás dela. Mal dormia, mal comia, movida pela necessidade de proteger o armazém e o homem que havia acreditado nela. E então, finalmente, ela encontrou um padrão nos registros de acesso. Logins tarde da noite, de uma conta de administrador, arquivos deletados, mensagens criptografadas enviadas para servidores externos. Quando ela cruzou as informações de horário e credenciais de usuário, um nome apareceu repetidamente: Seu Manuel, o homem que havia questionado desde o início. O homem que parecia tão irritado com sua promoção. Ele era quem havia aberto a porta para o ataque original. Ele era o inimigo interno. Dona Clarice recostou-se na cadeira, o coração batendo forte. Ela suspeitava que seu Manuel não gostava dela. Mas isso era traição em um nível que ela não. Ela reuniu todas as evidências em uma pasta segura e foi direto para o escritório de seu Benedito. Era fim de tarde. A maioria das pessoas já tinha ido para casa. O armazém estava silencioso, apenas com o zumbido do refrigerador e o som distante das crianças brincando lá fora. "Seu Benedito", disse ela com a voz tensa. "Precisamos conversar agora." Ele ergueu os olhos do trabalho, viu sua expressão e imediatamente lhe deu toda a sua atenção. "O que você encontrou?" Ela colocou a pasta sobre a mesa dele. A mesa se encheu de registros, horários, dados de acesso. Manuel tem usado suas credenciais para acessar dados restritos. Ele fez isso na noite do ataque e tem feito desde então. Foi ele quem os deixou entrar. Foi ele quem tentou nos destruir. Seu Benedito olhou para as evidências em completo silêncio. Seu rosto ficou pálido. "Manuel, eu trabalhei com ele por 30 anos. Ele me ajudou a construir esta empresa." "Sinto muito", disse Dona Clarice suavemente. "Mas a evidência é clara. Ele está trabalhando contra você." Seu Benedito se levantou e foi até a janela com as mãos trêmulas. "Se isso vazar, perderemos tudo o que acabamos de recuperar. A comunidade vai entrar em pânico. Os clientes vão fugir." Dona Clarice assentiu. "Então, não vamos deixar vazar ainda. Vamos deixá-lo pensar que ainda está seguro. Me dê mais alguns dias para descobrir para quem ele está trabalhando.
Seu Benedito se virou para olhá-la e naquele momento ela viu confiança e medo em seus olhos. Isso é perigoso, Dona Clarice. Se ele descobrir que você o está investigando, ela sorriu fracamente. Correr riscos foi o que me trouxe até aqui. Você confiou em mim uma vez. Confie em mim de novo. Ele respirou fundo e assentiu. Ok, mas por favor, tenha cuidado. O que nenhum dos dois sabia era que seu Manuel já havia notado que alguém estava observando, e ele estava se preparando para fazer o que fosse preciso para se proteger. O jogo havia mudado. O perigo não era mais apenas sobre sistemas, era pessoal agora. E alguém iria se machucar antes que isso terminasse. Nos dias seguintes, Dona Clarice jogou o jogo mais perigoso de sua vida. Ela criou livros de registros falsos, cheios de informações que pareciam valiosas, e depois observou para ver se seu Manuel morderia a isca. Monitorou cada movimento dele com cuidado para não deixá-lo saber que estava sendo vigiado. Ela mal saía do armazém. Círculos escuros se formaram sob seus olhos. Seu Benedito lhe trazia café e comida, preocupado com ela. Mas ela o dispensava. Estou bem, dizia. Estamos perto, eu sinto. Então, uma noite, quando se preparava para sair, seu celular tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Ela olhou para a tela e sentiu o coração dar um salto. Pare de investigar, ou você vai se arrepender. Alguém sabia. Alguém a estava ameaçando. Dona Clarice encaminhou a mensagem para seu Benedito imediatamente. Em segundos, seu telefone tocou. A voz dele era ríspida de preocupação. Onde você está? Você está segura? Ainda estou no armazém, disse ela, tentando parecer mais calma do que se sentia. Mas isso prova que estamos chegando perto. Eles estão com medo. Estão te ameaçando, Dona Clarice. Deveríamos chamar a polícia. Ainda não, disse ela com firmeza. Se trouxermos as autoridades agora, quem quer que esteja por trás disso vai desaparecer. Precisamos pegá-los em flagrante. Na manhã seguinte, Dona Clarice chegou cedo ao trabalho. Ao atravessar o estacionamento, algo chamou sua atenção. Um pequeno dispositivo preto preso sob seu carro. Ela se agachou para olhar e seu estômago revirou. Um rastreador GPS. Alguém estava seguindo seus movimentos. Sabiam onde ela morava, onde ia. Tudo. Ela o removeu com cuidado e o levou direto para o escritório de seu Benedito. Quando ele viu, seu rosto ficou branco. Isso foi longe demais. Isso significa que eles estão desesperados, respondeu Dona Clarice. Vamos usar isso. Naquela noite, eles armaram uma armadilha. Dona Clarice ficou até tarde em sua mesa, fingindo trabalhar em um arquivo cheio de dados financeiros falsos. Seu Benedito esperava em seu escritório escuro, observando através da pequena janela de vidro. A tensão era quase insuportável. Às 23h30, as luzes externas do armazém piscaram e escureceram por um momento. Alguém as havia desativado. Então, seu Manuel entrou no escritório de Dona Clarice, tentando parecer casual, mas ela podia ver a tensão em seus ombros. Dona Clarice, disse ele com a voz amigável demais. Ainda trabalhando até tarde, você vai acabar se esgotando. Só estou terminando umas coisas, respondeu ela, sem se virar. O que te traz aqui? Ah, só esqueci algo no meu escritório. Vi sua luz acesa. Ele se aproximou, os olhos fixos na tela do computador dela. Você realmente causou uma boa impressão por aqui. A nova favorita do seu Benedito. Tô apenas fazendo meu trabalho, disse Dona Clarice calmamente. Seu trabalho? Repetiu seu Manuel. E agora sua voz tinha um tom cortante. Interessante como seu trabalho parece envolver e investigar pessoas que estavam aqui muito antes de você. Ele estendeu a mão em direção ao computador dela. Foi quando seu Benedito saiu das sombras, acendendo as luzes. Acabou, Manuel. Manuel congelou. Seus olhos alternavam entre eles e Dona Clarice podia vê-lo calculando, tentando descobrir o quanto eles sabiam. Vocês acham que entendem o que está acontecendo aqui? Disse seu Manuel, sua voz tornando-se amarga. Vocês não têm ideia. O armazém fiel,
fez acordos anos atrás com pessoas que não se importam com o que queima, desde que ganhem dinheiro. Eu não sou o vilão aqui. Sou apenas aquele que foi pego. Você está trabalhando para a rede Supertudo, disse Dona Clarice em voz baixa, observando a reação dele. Eles te pagaram para nos destruir por dentro para que pudessem nos comprar por uma pechincha. O silêncio de Manuel disse tudo. Por quê? Perguntou seu Benedito. E dava para ouvir a dor em sua voz. Eu confiei em você. Nós construímos esta empresa juntos. Manuel riu, mas era um som vazio e oco. Você construiu esta empresa, Benedito. Eu era apenas seu funcionário. Você ficou rico enquanto eu recebia um salário. A Supertudo me ofereceu um bom dinheiro e um cargo de gerente. O que você teria feito? Eu teria tido integridade, disse seu Benedito em voz baixa. Integridade não paga contas médicas, retrucou Manuel. Não manda filhos para a faculdade. Você pode se dar ao luxo de ter princípios, Benedito? Eu não podia. Dona Clarice sentiu um pingo de simpatia. Apesar de tudo, ela entendia o desespero financeiro melhor do que ninguém. Mas entender não era o mesmo que desculpar. A guarda municipal está a caminho, disse seu Benedito. Você pode explicar tudo isso para eles. O rosto de Manuel mudou. Por um momento, ele pareceu em pânico. Então ele empurrou seu Benedito e correu para a porta. Seu Benedito começou a persegui-lo, mas Dona Clarice segurou seu braço. Deixe-o ir, disse ela. Temos todas as provas de que precisamos. Ele não pode correr para longe o suficiente para escapar disso. Mas Manuel conhecia o prédio muito bem. Ele alcançou a porta dos fundos e desapareceu. Quando a guarda municipal chegou, ele já havia sumido e todas as imagens das câmeras de segurança tinham sido apagadas. Dona Clarice e seu Benedito ficaram no escritório vazio. O peso da traição pesado entre eles. Eu deveria ter visto, disse seu Benedito em voz baixa. Trabalhei com ele por 30 anos e nunca notei. As pessoas são boas em se esconder quando precisam, respondeu Dona Clarice. Mas nós descobrimos a verdade. É isso que importa. Ela abriu seu caderno mais uma vez e mostrou a seu Benedito o rastro que havia descoberto. As transferências de dinheiro, os e-mails, a conexão com a rede Supertudo, tudo levava a eles. Isso é maior do que o Manuel, disse ela. A Supertudo vem tentando dominar o armazém O Fiel há anos. Eles têm pagado pessoas dentro da nossa vila, talvez até alguns de nossos fornecedores. Eles querem nos destruir por dentro. Seu Benedito passou a mão pelo cabelo, exausto. Então, o que fazemos? Agora Dona Clarice fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos dele. Nós os expomos, todos eles, mas fazemos isso do jeito certo, como advogados. Provas e a imprensa local do nosso lado. Isso pode nos destruir, disse seu Benedito. O escândalo, a publicidade, ou pode nos salvar, contrapôs Dona Clarice. A verdade sempre salva no final. Lá fora, a pequena vila de Porto da Esperança brilhava na escuridão. Em algum lugar por aí, Manuel estava fugindo. Em algum lugar, as pessoas da rede Supertudo pensavam que tinham vencido. Mas neste escritório, duas pessoas que se encontraram no pior momento possível estavam prestes a provar que todos eles estavam errados. Porque às vezes, meus amigos, a verdade não é apenas sobre expor os vilões. É sobre mostrar ao mundo do que você é realmente feito quando tudo está em jogo. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de seu Benedito. Mais difíceis até do que a noite do ataque. Dona Clarice reuniu todas as provas que tinham e as entregou aos advogados de seu Benedito. Juntos, eles montaram um caso não apenas contra seu Manuel, mas contra a rede Supertudo por espionagem corporativa e tentativa de aquisição hostil. Seu Benedito teve que fazer uma escolha. Ele poderia manter tudo em segredo, proteger a reputação do armazém O Fiel e esperar que ninguém nunca descobrisse a traição. Ou ele poderia ir a público com a verdade e arriscar tudo. Dona Clarice sentou-se com ele na noite anterior à decisão. Qualquer que seja a sua escolha, disse ela suavemente,
Estou com você, mas vou te dizer no que eu acredito. A verdade pode doer por um tempo, mas mentiras machucam para sempre. Seu Benedito olhou para aquela mulher que havia entrado em sua vida por acidente, que havia salvado seu armazém, que havia se tornado a pessoa mais importante em seu mundo. Você está certa, disse ele. Nós contamos a verdade. Na manhã seguinte, eles convocaram uma coletiva de imprensa na praça da vila. A praça se encheu de vizinhos curiosos, repórteres locais, câmeras, luzes piscando. Seu Benedito ficou no pequeno palco improvisado, com Dona Clarice ao seu lado, e contou a história toda. O ataque, a traição, o envolvimento de seu Manuel, a conspiração da rede Supertudo para destruí-los. A vila explodiu. Comentários por toda parte, mas algo inesperado aconteceu. Em vez de fugirem, clientes e fornecedores se uniram em torno do armazém, o Fiel. As pessoas admiraram a coragem de expor a corrupção, respeitaram a honestidade de seu Benedito, ficaram inspiradas pela história de Dona Clarice, uma senhora que trabalhava na limpeza e se tornou uma especialista em finanças e salvou um negócio tão valioso para a comunidade. Em poucos dias, seu Manuel foi preso tentando embarcar em um ônibus para fora da vila. Ele confessou tudo, dando às autoridades provas suficientes para lançar uma investigação contra a rede Supertudo. Seus executivos foram derrubados um por um. O armazém O Fiel não apenas sobreviveu, ele prosperou. O valor do armazém dobrou. Novos clientes chegaram em massa. O grande negócio de seu Benedito foi fechado, maior do que nunca, com um acordo que garantiu a continuidade do comércio local, mas as mudanças mais importantes aconteceram silenciosamente, em momentos que ninguém mais viu. 3 meses depois que tudo se acalmou, seu Benedito reformou o antigo arquivo, onde Dona Clarice salvou o armazém pela primeira vez, transformando-o em algo especial. Ele a levou para ver e quando ela entrou pela porta parou abruptamente. Centro de Memórias e Contabilidade Clarice Mendes. Ela leu em voz alta vendo seu nome na parede. Lágrimas encheram seus olhos. Seu Benedito, o senhor não precisava fazer isso. Sim, eu precisava, disse ele suavemente. Este armazém existe por sua causa. Eu existo por sua causa. A senhora não consertou apenas nossos registros, Dona Clarice. A senhora me lembrou do que realmente importa. Ela se virou para ele, enxugando os olhos. E o que é? Pessoas, disse ele simplesmente. Não dinheiro, não poder. Pessoas que se importam o suficiente para lutar por algo, mesmo quando têm todos os motivos para ir embora. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. A respiração de Dona Clarice ficou presa na garganta. A senhora uma vez me disse que só queria consertar o que estava quebrado. Continuou seu Benedito, a voz tremendo um pouco. Bem, eu estava quebrado, Dona Clarice. Minha vida inteira estava quebrada. E a senhora a consertou não com números ou regras, mas apenas sendo quem a senhora é. Ele abriu a caixa. Um broche simples e bonito brilhou na luz, com a inscrição O Fiel. Eu não quero te perder, Dona Clarice, disse ele, nem como minha colega, nem como minha amiga. Eu quero que a senhora fique, porque a senhora escolhe ficar, porque a senhora quer continuar construindo a história da nossa vila comigo. Dona Clarice olhou para ele. Este homem que era arrogante e perdido quando o conheceu, que se tornou humilde e se encontrou através de tudo o que enfrentaram juntos. Eu escolhi isso há muito tempo, disse ela sorrindo por entre as lágrimas. O senhor que demorou um pouco para perceber. Seu Benedito riu, colocando o broche em sua blusa. Então, finalmente estou prestando atenção. Eles ficaram ali, no centro que construíram juntos, cercados pelo cheiro de papel novo e pelo brilho dos antigos livros, e sabiam que aquilo era apenas o começo de algo lindo. A história da recuperação do armazém, O Fiel, se espalhou muito além de Porto da Esperança. Tornou-se mais do que apenas uma história de negócios. Tornou-se um lembrete de que às vezes as pessoas que podem mudar nossas vidas
estão bem na nossa frente, fazendo um trabalho que nem notamos. Tornou-se a prova de que a redenção é possível, que a confiança importa e que a coragem não é sobre nunca ter medo, é sobre aparecer de qualquer maneira. Dona Clarice Mendes, que uma vez limpava escritórios, invisível e esquecida, tornou-se uma das vozes mais respeitadas em finanças e gestão comunitária. Ela deu palestras em encontros de comerciantes, ajudou outros pequenos negócios a se protegerem e nunca esqueceu de onde veio. Ela manteve seu antigo avental pendurado em seu escritório como um lembrete de que o valor não é determinado por um cargo. Seu Benedito aprendeu a ver as pessoas, em vez de apenas funcionários. Aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é força, e que as melhores parcerias são construídas com base no respeito, não na hierarquia. No dia da reinauguração do armazém O Fiel, 6 meses depois, Dona Clarice e seu Benedito estavam juntos, com seus amigos e familiares mais próximos e toda a comunidade. E quando o preceito perguntou se eles o Senhor me deu uma segunda chance, quando o mundo havia esquecido que eu existia. Esse é o tipo de amor que muda tudo. Seu Benedito aportou suas mãos, seus olhos brilhando de emoção. A senhora me ensinou que milagres não são coisas que acontecem conosco, são pessoas que se recusam a desistir de nós. A senhora é o meu milagre, Dona Clarice, e eu prometo passar o resto da minha vida sendo digno disso. Enquanto saíam do armazém, de mãos dadas, começando uma nova fase, o sol se punha sobre Porto da Esperança. A mesma vila que testemunhou o momento mais baixo de seu Benedito, agora testemunhava sua maior alegria. E em algum lugar por aí, outra pessoa estava tendo seu pior dia. Alguém se sentia perdido, quebrado e sozinho. Mas talvez, apenas talvez, eles se lembrassem desta história. Eles se lembrariam de que as pessoas que parecem menos importantes podem ser justamente aquelas que nos salvam. Eles se lembrariam de que segundas chances são reais e se lembrariam de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a esperança está a apenas um encontro de distância. Porque é disso que esta história realmente se trata, meus amigos. Não é sobre computadores, armazéns ou sabotagem corporativa. É sobre o momento em que duas pessoas, no limite de si mesmas, se encontraram e perceberam que juntas poderiam construir algo mais forte do que qualquer um deles poderia sozinho. É sobre olhar para as pessoas ao nosso redor, olhar de verdade e ver o valor delas, mesmo quando o mundo decidiu que elas não importam. É sobre acreditar que o amanhã pode ser melhor do que hoje, mesmo quando hoje parece impossível. Esse é o milagre. Não a tecnologia, não o dinheiro, não o sucesso. O milagre é que podemos salvar uns aos outros, se formos corajosos o suficiente para nos deixarmos ser vistos e humildes o suficiente para pedir ajuda. Seu Benedito e Dona Clarice provaram isso, e eles viveram o resto de suas vidas, garantindo que outras pessoas também soubessem. Se esta história tocou o seu coração, espero que você a leve consigo. Espero que da próxima vez que você vir alguém que a sociedade ignorou, você se lembre de Dona Clarice. E espero que da próxima vez que você estiver no seu limite, você se lembre de que às vezes a salvação vem nos pacotes mais inesperados. Porque a verdade é que todos nós estamos a um dia ruim de precisar que alguém nos veja. E todos nós estamos a um momento de gentileza de distância, de sermos o milagre de alguém.